Física, agora na companhia do professor Engels Câmara. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Eu que agradeço. Boa tarde aos telespectadores. Agradeço a TV Educadora pelo convite. Bom, a educação física no contexto escolar aí, professor, a gente acaba vendo, e conversávamos isso no intervalo, né, como ela é muitas vezes tratada, né, pensando só na prática, às vezes, ou no lazer, né, da prática, e ficando um pouco distante da realização plena no sentido de se conhecer de fato a importância da prática esportiva, das ações relacionadas ao corpo para a nossa qualidade de vida. Historicamente, né, pensar a educação física na escola, ela tem recebido um tratamento que na formação profissional e na ciência já foi superado, né? Então, a gente percebe que nas aulas de educação física, algumas pessoas, a sociedade de maneira geral, acredita que seria o momento de prática esportiva, do desenvolvimento de habilidades esportivas. E isso acontecia há muito tempo atrás. A gente pode pensar aí na década de 1960, 1970, mas que pela dificuldade, né, e na educação as coisas caminham muito devagar e até a sociedade tem o entendimento de que educação física na escola não é prática de esporte, não é desenvolvimento de habilidades esportivas. Isso vai demorar um pouco, né? Eu trabalho com formação de professores e eu percebo que os próprios alunos que chegam para ter aula com a gente, eles ainda trazem essa concepção de educação física, que eles vão lá para a escola e vão ensinar os estudantes a jogarem bola, a praticarem algum esporte, etc. Né? Quando, na verdade, o papel do professor de educação física na escola, ele é tão importante quanto das outras disciplinas, quer dizer, é o momento de ajudar os estudantes, aquelas crianças e adolescentes a entenderem o mundo, né? Entenderem o que acontece no mundo, à sua volta e transformarem essa realidade. E não necessariamente ensinar ele a praticar um esporte, né? Porque acabava também ficando, de certa forma, muito limitante nesse sentido, né? Olha, quem tem alguma habilidade acabava se afeiçoando mais à disciplina, né? Você tinha uma exclusão nesse sentido que os outros conceitos não eram trabalhados, não se trabalhava também, né? É lógico que isso a gente está falando da regra geral, não, a gente tem boas exceções aí nos casos, né? Mas não se trabalhava questões básicas, como coordenação motora, que a disciplina se propõe também a trabalhar, né? Toda a questão de avaliação de uma performance física, que qualquer pessoa pode melhorar o seu desempenho, porque fica muito focado na prática esportiva. Isso acontece muito. Quando se fala de maneira geral, é verdade, né? Nós temos excelentes professores que têm desenvolvido excelentes trabalhos de acordo com o que é solicitado para a disciplina, mas a gente tem também uma preocupação muito grande com essas crianças que têm alguma habilidade, e aí de fato gera essa exclusão. Então todos nós aí, os telespectadores, podem pensar nas suas aulas de educação física e como algumas pessoas acabavam ficando de fora, de lado, e por uma questão muito simples, né? Quando a aula é desenvolvida pensando na prática esportiva, por exemplo, de alto rendimento, ela exclui, né? Porque o esporte ele tem uma característica de exclusão muito, muito forte. Quer dizer, joga quem é melhor, fica quem ganha. Esse pensamento ele está muito associado à prática da disciplina de educação física e é muito difícil mudar isso, porque você tem que mudar todo o pensamento de uma sociedade que vem já há muito tempo, né? E a gente tenta, formando os professores, os futuros professores, ajudá-los a transformar essa realidade, né? Então, além de ele entender um pouco sobre a coordenação motora, como você coloca, eu também preciso ensinar ele a entender sobre as questões econômicas. Então, agora há pouco você conversava com o Dr. Gabarra, ele falava sobre aposentadoria. E eu preciso, como professor de educação física, ajudar esse estudante a entender isso, porque a aposentadoria, como o doutor falava, tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com saúde, e eu preciso ajudar os estudantes a entenderem a relação de aposentadoria, por exemplo, com qualidade de vida, né? Exatamente.
sempre foi uma questão de se ter um conteúdo amplo, mas que não era trabalhado, e muitas vezes a gente vê exatamente por essa ignorância a pretensão, às vezes, até de, não, a disciplina não é fundamental, ela não é importante, ela, né, pode ser descartada do quadro, etc. Isso é uma pena, né? Porque nós temos aí o que chamamos na educação física de cultura corporal de movimento, que são todos os conhecimentos construídos na área de práticas corporais no mundo, né? E que é um conhecimento amplo e vasto, como em qualquer outra área, como por exemplo história, geografia, mas que os professores, por conta da história, né? Se a gente for entender a história, um pouco da educação física na escola, a gente vai voltar lá na década de 1960, quando se valorizou muito a prática esportiva na escola, para se descobrir novos talentos, etc. E aí se desconsiderou todos esses outros conhecimentos que agora a gente tenta retomar, desenvolver na escola, né? E que, se a gente não conseguir justificar essa disciplina na escola, de fato a gente acaba perdendo espaço, porque a sociedade começa a achar que não tem sentido ter essa disciplina na escola. Para que serve? Né? É uma grande pergunta. Qual a importância da educação física na escola? Por que ter educação física na escola? Só para a prática esportiva, para o desenvolvimento de habilidades motoras, ou para formar uma pessoa crítica, uma pessoa que entende a realidade, que pode, nessa discussão sobre aposentadoria, por exemplo, ajudar a transformar essa realidade, quer dizer, melhorar a qualidade de vida das pessoas, enfim, e conseguir essa transformação social, né? Bom, a gente vai para um breve intervalo. Na sequência, a gente continua falando um pouquinho mais da questão da educação física aqui no programa. Você pode interagir conosco, 3662-6002, ou pelas redes sociais, tá certo? Deixa eu deixar mais um recadinho aqui para o pessoal que participa do projeto da terceira idade no município. Olha, está havendo recadastramento a partir da próxima segunda, dia 6, até o dia 15, daqueles que já participam do projeto da terceira idade. Então, o recadastramento começa na segunda, no dia 6, e vai até o dia 15, sempre das 8 às 11 horas e das 13 às 16. E para novos integrantes, só após o dia 15, tá certo? Então, você que já participa dos programas, recadastre-se para continuar participando das atividades da terceira idade no município. E você que deseja aí uma vaga, após o dia 15, abrem as inscrições das vagas remanescentes. Nós temos bacharelado e licenciatura na profissão, né? Qual é a diferença nesse sentido? Basicamente, os cursos de licenciatura formam para o trabalho na escola, então formam professor de educação física escolar e projetos adjacentes e relacionados à escola. E o bacharelado vai formar o profissional de educação física para trabalhar fora da escola, com recreação, saúde, treinamento, enfim, basicamente essa é a diferença. Quando se pensa no bacharel, ele vai atuar diretamente o profissional esportivo. Se ele for trabalhar com treinamento esportivo, por exemplo, ele precisa cursar o bacharelado em educação física, por conta da regulamentação da profissão. O Conselho Federal e os seus respectivos conselhos regionais, então, fiscalizam a profissão e admitem que quem trabalhe fora da escola deva ter o curso de bacharelado, a partir da diretriz de 2014, né, e quem for trabalhar com escola deva fazer o curso de licenciatura. Hoje, né, se fala muito dessa questão, até da adequação profissional no país, né? Muitas atividades foram atribuídas agora ao profissional de educação física, a pessoa formada, mas a gente ainda passa por um período de transição, né, que muitas estruturas ainda tem resistência nesse sentido. A gente vê aí matérias, por exemplo, como a da atuação do profissional de educação física dentro de academias, né? Ainda contratos em que o profissional que está lá, em que a pessoa que está lá ministrando as atividades não é um profissional, não é formado. Então, tem uma série de denúncias ainda graves nesse sentido, porque falta fiscalização para essas regulamentações. Desde 98, com a regulamentação da profissão, o Conselho Federal e os conselhos regionais têm atuado no sentido de fiscalizar a atuação das pessoas que trabalham com práticas corporais, com atividade física, excluindo dança e lutas, né, pelo Brasil.
Em São Paulo, o CREF 4 tem atuado e acho que não tem mais aparecido casos de pessoas, é lógico, um ou outro caso, mas de maneira geral, esses casos têm sido suprimidos. Agora, em outras regiões do país, em que a atuação dos conselhos ela é mais tímida, até por conta de financiamento, etc., fica mais difícil, né? Eles têm tentado, a gente vê constantemente nas notícias, aí, principalmente das ferramentas de mídia do Conselho, ações para se fiscalizar, procurando, na verdade, melhorar o atendimento à população, né? Nessas empresas, em academias, clubes, etc. Porque a ideia justamente é exigir que se tenha um profissional formado para que possa dar um melhor atendimento. De certa forma, isso não garante qualidade, né? A gente não quer dizer porque alguém tem um diploma que ele vai ser um melhor profissional, mas minimiza, em alguns casos, aquelas pessoas que não têm nenhum conhecimento e acabam sendo contratadas para atuar com treinamento, enfim, ou orientação de práticas de atividade física. Ainda nessa questão, né, a gente estava falando do leque de atuações dos professores de educação física dentro do espaço escolar, né? A gente fala dentro do espaço escolar porque, quando se fala do professor de educação física, ele tem à sua disposição a sala de aula, a estrutura esportiva da escola, tem praticamente todo o ambiente escolar como um potencial a ser trabalhado, né? Até no cruzamento do que é trabalhado nas outras disciplinas, seja leitura, matemática, etc., como prática da sua aula. É um ponto interessante, Luciano. Veja bem, o objetivo do professor de educação física na escola é ajudar a escola a atingir seu objetivo, ok? Então, eu, como professor de educação física, devo ajudar toda a comunidade escolar a atingir o seu objetivo, que é formar aquelas pessoas que ali chegam, então, aquelas crianças e adolescentes, a partir das diretrizes para a formação, que hoje, quando a gente olha nos documentos oficiais, a gente tem a formação, como eu estava falando para você, da formação crítica, né, uma formação cidadã, que ajude essa criança a entender o que está acontecendo, por exemplo, no país, né, e transformar para sua melhoria, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E como é que eu faço isso? Eu devo desenvolver algumas competências como professor de educação física que ajudem ele a atingir esse objetivo. Então, eu costumo dizer, né, a competência leitora, que é ajudar o estudante a ler textos, a ler o mundo, a entender esse texto, entender essa realidade, também é papel da educação física. Eu preciso ajudar ele a ler uma notícia de jornal e entender o que diz aquela notícia de jornal para que ele possa intervir de alguma maneira na sua realidade, né? Então, para que ele assista o teu programa e ele entenda o que teus entrevistados estão dizendo, para que ele possa adquirir conhecimento e transformar essa realidade, tá certo? E como é que eu faço isso? Eu vou dar uma aula de educação física e vou desenvolver atividades que ajudem ele a ler, a entender o mundo, lógico, com um conhecimento específico da minha área, né, um conhecimento da área da educação física, que são as práticas corporais, o conhecimento sobre o corpo, enfim, para que ele possa entender a realidade. Então, por isso que eu ajudo, eu não ajudo no sentido de simplesmente dar suporte ao professor de língua portuguesa, mas eu ajudo como professor de história, como professor de língua portuguesa, a que esse aluno aprenda a ler. É uma das competências, né? Outras são, estão descritas nos documentos e ajudam ele a interpretar as coisas, a transformar, a participar, né? Então, desculpa eu insistir em trazer a colocação do Dr. Garbar, mas eu ensino ele a participar de coisas que foram da chamada que ele fez para a sociedade. Quer dizer, eu ajudo esse menino a crescer e quando ele for chamado para participar de eventos, para evitar problemas sociais para ele e para a sua comunidade, ele já aprendeu isso na escola, né? E o professor de educação física tem esse papel, né, transformador. A Alexandra parabenizando o professor e coordenador pelo trabalho e mandando um grande abraço. Alexandra, tudo bem? Abração, Alexandra. Bom, professor, quando pensamos aí, né, nessa questão de trabalhar a educação física de uma maneira mais ampla, você também tem que quebrar o paradigma do que as pessoas conhecem como trabalho da educação física, ou do que elas acham que a educação física faz. Eu penso que essa é a parte mais difícil.
Quando chegam os estudantes lá no curso de Educação Física Licenciatura do Claretiano, existe um trabalho inicial para explicar o que é formar um profissional na área da educação física escolar. E ele já tem uma certa resistência, porque eles trazem da sua formação inicial, lógico, do ensino básico, um pensamento sobre o trabalho de professor de educação física que a ciência já superou, que a área já superou de maneira geral, mas que ainda permanece nas escolas, permanece na sociedade, enfim. E eles vão relatando ao longo do curso, que eles vão compreendendo a proposta e vão entendendo o que é ser professor de educação física na escola, etc., a dificuldade que eles têm quando chegam na escola e vão para o estágio, e vão começar a trabalhar, depois se formam, e como as crianças e a própria sociedade têm dificuldade de entender isso, que olha, hoje não vamos para a quadra porque vamos discutir um texto sobre doping, né, sobre alguma temática relacionada. O objetivo é que eles entendam o que é doping, mas também exercitem a leitura, né, e o pensamento crítico. E a sociedade e as crianças têm dificuldade, porque eu não sei se porque a escola, de fato, é um lugar que está difícil para as crianças por conta do seu formato. Elas adoram a aula de educação física porque elas podem sair da sala de aula, ir para o espaço da quadra, um outro espaço que elas podem brincar, enfim. E aí a educação física vai perdendo seu sentido, né? Porque para ter um espaço para brincar, não preciso ter uma disciplina específica, eu posso simplesmente liberar as crianças em um determinado horário e deixar elas brincarem, né? Então, mas eu percebo que isso tem mudado, eu percebo que algumas escolas na região, os professores que a gente tem encaminhado para as escolas, eu recebo uma devolutiva das diretoras, elas dizem que é um trabalho diferenciado, que os professores que se formam com a gente têm feito um trabalho diferenciado. Então, eu penso que a longo prazo, né, Luciano, devagar a gente vai mudando algumas coisas, né, e conseguindo aí mudar o pensamento da sociedade em relação à disciplina de educação física na escola. Sem dúvida. E de fato é isso, né? Se fala hoje numa questão pontual, né, de interdisciplinariedade, transdisciplinariedade, né, de se conectar às disciplinas, e algumas têm mais facilidade nisso, né? O que a gente falava, educação física, você pode trabalhar vários conceitos de sala de aula na prática, né? E o Ivan coloca uma questão muito importante, que é também a questão hoje que nossa sociedade está completamente dissociada de regras e valores. E o esporte consiste exatamente de regras, né? Você não faz nenhuma prática esportiva sem seguir as regras daquela prática, e também o desenvolvimento de valores aí, né, da competitividade saudável. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, que o esporte, ele na verdade não é o esporte que traz essa discussão, né? O esporte ele pode ser tratado de uma forma boa ou de uma forma ruim. Quem faz essa discussão é quem trabalha com esporte na escola. E eu posso trabalhar com o esporte, com o jogo, com a luta, e trazer essas reflexões sobre as regras, a importância das regras. Então, eu posso, como professor, mas não só eu como professor de educação física, o professor de história, o professor de língua portuguesa, nós devemos discutir essa questão dos valores, das regras, e aí que entra a estratégia de trabalho. Quer dizer, se eu simplesmente ensinar meu aluno a praticar esporte, eu não estou ajudando ele a respeitar as regras. Eu estou ensinando ele a respeitar as regras naquele contexto do esporte, senão ele será penalizado e ele não vai mais poder praticar esporte. Aí um aluno vira para mim e fala assim, não, mas não me interessa praticar esporte, porque ele é excluído, porque o esporte, ele, se for tratado de uma determinada maneira, ele tira essa pessoa de perto. Então, precisa dar um tratamento para o esporte, para o jogo, para a luta, enfim, para o conhecimento que eu vou discutir na minha aula, de tal maneira que ele entenda a importância de construir as regras, de como se constrói as regras, que as regras elas podem vir de cima para baixo e você tem que obedecer, ou ela pode ser construída de forma colaborativa e todos nós então vamos ajudar a construir as regras. Então nós estamos tentando trazer aqui para a região o chamado futebol calejeiro, futebol de rua, que ele é uma ressignificação do futebol que a gente conhece. Porque o futebol que a gente conhece, se a gente for analisar de perto, ele exclui, né? Ele tira aquelas pessoas que não sabem jogar, que não desenvolveram habilidade,
que não têm habilidade, ensina a separar meninos e meninas, que às vezes dizem que são diferentes e têm que ser tratados de maneira diferente. E o futebol de rua ele traz uma ressignificação dessas regras, porque as regras são construídas coletivamente. Então, uma forma de entender o esporte, quer dizer, veja bem, então nós temos o futebol tradicional e um futebol ressignificado, né, duas formas de entender o futebol, que apenas reforça a questão da exclusão, da competição, da superação do outro, quer dizer, apenas um ganha, né? Um time ganha, o outro ele fica em terceiro ou é excluído, e no futebol de rua a gente aprende a lidar com as diferenças, a construir as regras coletivamente, aí sim, seguir essas regras foram construídas. A gente está tentando trazer aí para a região, né? Vamos ver se dá certo, é um projeto futuro aí. Perfeito. E, de fato, né, acaba tendo um contexto de ressignificar a própria educação física, né? Eu acho que essa é a tendência e a dificuldade hoje de se afixar isso, né? Eu penso que é um caminho a ser trilhado, né? Historicamente, a ciência tem construído já os conhecimentos, né? Então, nós temos autores na área que já têm apresentado esses conhecimentos. E agora, nos cursos de formação de professores, eu havia falado para você que é um ciclo vicioso, né? Então, a criança passa pela educação física na escola e ela vai se formar no ensino básico, vai para o ensino superior, se formar professor e volta para a escola. Se em algum momento desse caminho não houver um rompimento desse pensamento, ela, na verdade, vai reproduzir aquilo que ela aprendeu ao longo da sua trajetória. E é aí que a gente tem essa dificuldade. E é isso que a gente tenta fazer no Claretiano. Então, a gente tenta romper com essa forma de pensar a educação física, que já foi superada, né? Que a ciência já superou, que os autores já têm apresentado outros caminhos, e que agora a gente precisa apresentar para a sociedade validar e dizer, olha, é isso que a gente quer ou não, nós queremos outras coisas, né? Então, é um caminho a ser trilhado, eu creio. Perfeito. Para aquele jovem aí, né, que está pensando em trilhar a carreira junto à educação física, muitas vezes a gente pensa, e eu vejo muitos comentários de impacto nesse sentido, né, de não se conhecer a estrutura direito dos cursos, vai lá, passa por um processo seletivo, entra e fala assim, nossa, a grade é muito diferente do que eu imaginava, do que houvesse no curso. Isso é uma constante. Nós temos, por exemplo, nós conversamos com os estudantes e, de fato, eles procuram saber pouco do mercado de trabalho, da grade curricular, o que eles vão aprender, qual é o objetivo do curso. Eles entram, na verdade, por uma afinidade pessoal relacionada ao nome do curso, que é algo positivo, né? Eu penso que as pessoas devam procurar algo que elas gostem, que elas tenham interesse, etc. Mas elas precisam pensar, por exemplo, no mercado de trabalho, onde elas vão trabalhar, né? Futuramente, onde é que elas querem estar, né? Isso é muito importante, né? Mas a gente tem encontrado, mas aos poucos, eu percebo que isso acontece lá no curso de Educação Física e Licenciatura, os alunos entram sabendo pouco, né? Mas eles, com o tempo, eles vão entendendo a proposta, eles vão gostando e defendendo. Isso é muito interessante, assim, porque alguns, de fato, acabam falando, não é isso que eu quero, mas a grande maioria acaba se identificando com a proposta, porque eles já vivenciaram isso na escola, eles entendem essa discussão, sabem o que a gente está falando e começam a perceber e a gostar dessa nova proposta, a valorizar e defender, né? Não é à toa que a gente tem aí estudantes formados que passaram em vários concursos públicos na região e têm levado essa mensagem no seu trabalho, para a sua escola, para a sua comunidade, né? Isso é muito importante para a gente. Sem dúvida. Para quem quer se aprofundar um pouco mais, professor, né, nessa questão de conhecer essas diretrizes, repensar a questão da educação física, o Claretiano tem feito isso com constância, né? E não só no curso, mas com palestras nas semanas, nos workshops, incentivado muito esse lado. Eu costumo dizer que o Claretiano ele é uma instituição de vanguarda, embora seja uma instituição tradicional, por ser religiosa, ele é uma instituição de vanguarda. Ele foi, acho que, a primeira instituição na região
e acho que no Estado também, que separou as coordenações de curso, criou uma coordenação para o curso de Educação Física Bacharelado e uma coordenação para o curso de Educação Física Licenciatura. Isso por si só você já cria dois cursos com pensamentos para áreas de trabalho diferentes. E aí, ao longo do tempo do ano, nós desenvolvemos trabalhos relacionados a essa formação profissional. Então, por exemplo, lá no curso de Educação Física Licenciatura, nós vamos ter agora, no dia 12, a semana de estudos do curso, que traz uma reflexão sobre o corpo. A gente vai trazer uma palestra sobre o futebol de rua, enfim, para tentar entender essa proposta do que é a educação física escolar, né? Quem estiver ouvindo, sinta-se convidado, quiser comparecer, é só nos procurar lá no Claretiano e a gente orienta da melhor maneira possível, né? Perfeito. Eu quero agradecer a presença aqui, deixar o programa sempre à disposição, tá certo? Esperando que a gente tenha cada vez mais essa consciência global da educação física, e o programa está de portas abertas para aprofundar esse debate. Eu que agradeço, Luciano, agradeço aos telespectadores, agradeço à TV Educadora pela oportunidade, também me coloco à disposição, quem se sentir à vontade, quiser conhecer um pouquinho mais, dá um pulinho lá no Claretiano, liga para a gente, tá bom? Maravilha. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV, tá certo? Voltamos, como sempre, amanhã, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista. Você fica agora com os aniversariantes do dia, com a programação da TV Brasil. Ontem, a tia Gil comemorou mais um ano de vida. Ela recebeu abraços carinhosos de seus sobrinhos, Ju e Luigi. E hoje, quem está apagando mais uma velhinha é o Andres Tognati Bonvini, que está completando 17 anos e fazendo a festa com seus familiares e amigos. Felicidades pelo seu dia!